Olá, bem-vindos de volta. Seguindo na temática de honorários, queria falar um pouco para você sobre os mecanismos que a Constituição Federal oferece para que a pessoa tenha acesso à justiça, mesmo que ela não tenha condições de arcar com os custos que às vezes podem ser muito elevados. Então vamos entender um pouquinho o que a Constituição proporciona para os cidadãos com relação aos mecanismos de acesso à justiça. Primeiramente eu queria falar sobre gratuidade de justiça. A acessibilidade à justiça é um direito social fundamental garantido pela nossa Constituição Federal de 1988. A Constituição elenca diversos mecanismos para proporcionar a acessibilidade ao judiciário, tais como defensoria pública, assistência judiciária gratuita, entre outras. Certamente você que está pensando em entrar nesse mundo de perícia judicial agora, já deve ter ouvido falar sobre AJG, justiça gratuita, honorários muito baixos com relação a processos que tenham essa particularidade da justiça gratuita. Então vamos entender o que é especificamente essa sigla AJG e como funciona isso, como isso vai refletir nos honorários do perito que vai atuar diretamente nessa demanda. AJG, ou Assistência Judiciária Gratuita, é o direito da parte a ter um advogado do Estado gratuito, bem como estar isenta de todas as despesas e taxas processuais. É claro que são exigidos documentos e elementos que comprovem de fato que a pessoa necessita do auxílio da justiça gratuita. Então a gente vai observar que essas pessoas elas vão requerer a justiça gratuita e o juiz, a partir de uma análise de dados trazidos pelo advogado a respeito da parte, ou mesmo pelo defensor público diretamente, se a pessoa procurar a defensoria pública, vai então entender se essa pessoa é ou não digna do benefício da justiça gratuita. Existe sim diferença entre o que é AJG, Assistência Judiciária Gratuita, e justiça gratuita propriamente dito. A AJG, Assistência Judiciária Gratuita, como a gente viu, é o direito que a pessoa tem a ter um advogado, um defensor, para defendê-la no processo judicial. Já a justiça gratuita é o direito à gratuidade de taxas judiciárias, custas, emolumentos, despesas com editais, honorários de perito, etc. Ou seja, não terá à parte um advogado fornecido pelo Estado, mas não pagará as despesas do processo. Então, a AJG, a pessoa irá procurar uma defensoria pública e terá um advogado constituído, um defensor público que será o seu advogado constituído, e também nós temos o caso da pessoa ter advogado, contratar o advogado, da forma que for, acordar a forma de pagamento de honorário, seja com o êxito ao final, ou seja uma parcela muito baixa no início, e ter gratuidade de justiça, justiça gratuita com relação às taxas, aos honorários do perito, a custas do processo e outros tipos de despesas que possam vir a acontecer ao longo do processo. A justiça gratuita está condicionada à comprovação pelo postulante de sua carência econômica perante o juiz, conforme o artigo 5º da Constituição Federal. A comprovação da necessidade deve ser a mais ampla possível, reduzindo-se com isso a utilização do benefício àqueles que efetivamente necessitem, para que a gente possa evitar ao máximo fraudes, pessoas tentando se beneficiar da justiça gratuita e tendo meios para pagar não só as custas, como até mesmo os honorários do perito do juízo nomeado pelo magistrado. Agora falando sobre os honorários propriamente dito, realmente a gente vai ter valores que muitas vezes não vão sequer cobrir os nossos custos, pois às vezes nós vamos ter diligências a efetuar, apenas vamos supor uma ida a uma empresa vai lhe gerar uma despesa de gasolina, de deslocamento, que às vezes o valor que a AJG cobre chega muito perto e talvez nem chegue a esse valor apenas do deslocamento. Então imagine as suas horas técnicas despendidas, o tempo que você vai gastar trabalhando, pensando nesse trabalho. Então é importante a gente encarar às vezes o trabalho da AJG como uma forma de abrir a porta com relação ao juiz conhecer o nosso trabalho técnico
e ganhar a nossa confiança, confiar no nosso trabalho, confiar naquele laudo que a gente vai estar entregando para nos nomear em demandas futuras. Ou às vezes ao contrário, às vezes nós já temos a confiança do juiz, trabalhamos há anos para ele e ele sabe que após 3, 4 indicações boas ou médias, ele vai lhe dar uma JG e você vai aceitar, pois é aquele ganha e perde. Às vezes nós vamos ter honorários muito bons e às vezes nós não vamos ter honorários tão bons. Então é importante a gente plantar bastante, a gente tentar angariar o máximo de trabalho possível, seja como perito assistente ou como perito do juízo propriamente dito, para que a gente possa ganhar, às vezes, e deixar de ganhar, às vezes, financeiramente, mas sim com relação à autoridade que a gente cria perante o juiz e ao nosso cliente, e mostrando cada vez mais o nosso trabalho, mostrando que a gente vai se dedicar à causa não só pelo dinheiro, mas sim pela confiança que está sendo passada e também pelo aprendizado que esse processo pode nos dar. Esse é outro aspecto muito importante. Às vezes a gente pega uma demanda para entender aquele trabalho técnico. Eu estou querendo entrar numa área de perícia, quero atuar na área de perícia, vamos supor, de prestação de contas de condomínios. E o juiz me indica num trabalho que é uma JG, mas para mim é interessante aprender, atuar, estar ao lado do juiz nessa causa, entender o que é a demanda das partes, do autor e do réu, e no futuro, sim, pegar mais perícias nessa área, seja ela como assistente ou como perito do juízo, e, por que não, abrir esse leque, né, no nosso ramo de trabalho. Bom, mas e quem paga esses honorários? Ao fixar os honorários de perito do juízo, em caso de justiça gratuita, o juiz deve limitar o pagamento de custas pela Fazenda Pública aos valores constantes na tabela do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, conforme Resolução número 232 de 2016 do CNJ. É possível exceder o valor da tabela, mas ainda com limite, excepcionalmente mediante decisão fundamentada. Vai ocorrer, sim, situações em que o juiz, a partir de uma verificação de diligências ou de uma necessidade apontada pelo próprio perito do juízo após a indicação, pode sim majorar esses valores um pouco mais, sempre atendendo ao limite constante na Resolução 232 do CNJ. Quem vai pagar é a Fazenda Pública, não a parte, e esses valores vão ser de acordo com a tabela que está disponível para vocês no material complementar também. Ainda no artigo 95 do novo Código de Processo Civil, parágrafo 3º, vemos que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, ela poderá ser 1. Custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. 2. Paga com recursos alocados no orçamento da União, Estado ou Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Como eu havia comentado, a tabela do CNJ ela consta na Resolução 232 de 2016 e ela estipula os valores de honorários pagos a peritos nos casos em que há a gratuidade da justiça, quando não existir tabela própria dos tribunais estaduais. Esta resolução fixa os honorários a serem pagos aos peritos no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do artigo 95, parágrafo 3º, como eu li ali anteriormente para vocês. Agora, então, como comentei da tabela, vamos dar uma olhadinha o que a tabela traz para nós, essa tabela do CNJ com relação aos honorários de justiça gratuita. Bom, a tabela de honorários ela traz ali com relação a ciências contábeis, ciências econômicas contábeis, número 1.1, laudo produzido em demanda proposta por servidor contra a União, Estado ou Município, R$ 300, valor máximo. 2. Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários em até 4 contratos, R$ 370. 1.3. Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 contratos, R$ 630. Você vê que há uma majoração em função do número de contratos a serem analisados. Laudo em ação 1.4. Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis ou mercantis,
R$ 830, um pouquinho maior. E 1.5 outras, R$ 370. Então a gente vê ali que o valor não foge muito dessa realidade, né? Não chega perto ali, no caso do 1.4 de um salário mínimo, mas os outros valores são realmente muito baixos. Como eu comentei então para vocês, às vezes a gente tem que pegar esse tipo de trabalho para ganhar a confiança do juiz e ele enxergar o nosso laudo, ver a forma que nós trabalhamos e passar a nos dar novos trabalhos no futuro, aí sim com uma remuneração mais digna e mais justa que vá cobrir os nossos custos. Ainda eu falei de tabelas de tribunais, né? Então vamos dar uma olhadinha em uma tabela de tribunal aqui que eu trouxe para vocês, do TRF da Terceira Região. A resolução CJF 305 de 2014 traz ali na tabela número 2. Honorários periciais na Justiça Federal Comum. Área Engenharia e Contábil, valor mínimo R$ 149,12, valor máximo R$ 372,80. Vemos ali o valor de R$ 372,80 muito semelhante ao valor de 370, como trazido pela tabela do CNJ. Então você vê que os tribunais usam isso como base, né? E nesse caso criaram um valor mínimo e um valor máximo. Agora também a tabela do TJRS Ato 51 de 2009. Número 1, especialidade Ciências Contábeis. 1.1, demanda proposta por servidor contra o Estado e município, R$ 252. Revisional envolvendo negócios jurídicos bancários, de até 4 contratos, como o CNJ traz também. Um pouquinho mais alto que o CNJ, 441,74. Já acima de 4 contratos, como vemos no 1.3 ali, 757,26. 1.4 dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis, 757,26 e outras 441,74. Você vê que a tabela do TJ no Rio Grande do Sul ela já usa bastante a base do CNJ e dá uma majorada nos valores que foram apresentados no CNJ. Agora, TJ Minas Gerais, portaria 4676 de 2020, bem atual. A mesma coisa, ela usa os mesmos padrões do CNJ, 1.1 laudo em demanda proposta por servidor contra o Estado ou município, 358,02. 1.2 laudo em ação revisional envolvendo negócio jurídico bancário, até 4 contratos, 441,56, e mais que 4 contratos, no 1.3 vemos ali 751,84, bem parecido com o TJRS. Já o laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis, R$ 990, aí já chegamos mais perto do salário mínimo, né? E outras 441,56. Bom, eu quis trazer aqui para vocês algumas noções sobre a questão da gratuidade de justiça, os honorários, como vai funcionar. Então é importante a gente realmente aceitar alguns trabalhos de AJG, saber que a gente tem que ganhar a confiança do magistrado para que ele nos conheça o nosso trabalho e a partir disso sim venha a nos indicar em novos trabalhos. Então busque se informar sobre as tabelas e os valores que são oferecidos nos seus estados para depois não ter uma surpresa na hora da nomeação, achar que de repente vão vir honorários muito bons e é apenas uma AJG. Obrigado, fiquem atentos às próximas aulas e seguimos com o nosso curso.